Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, todos nós, cristãos católicos, professamos a fé da Igreja. A fé em Deus, a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a fé na Igreja, comunidade cristã, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos a fé. Professar a fé faz parte da vida cristã. Mas não só. A partir da fé da Igreja, nós também somos chamados a celebrar o mistério da fé. Professamos a fé, e esta mesma fé que nós professamos, que é a fé da Igreja, una, santa, católica e apostólica, esta mesma fé nós celebramos. Nós celebramos o culto da nossa salvação. A fé da Igreja, ela é celebrada nos sacramentos da Igreja, particularmente no sacramento da Eucaristia, que é mistério da fé. Mistério da fé.
Celebramos a fé nos demais sacramentos, no batismo, no sacramento da penitência, no sacramento da unção dos enfermos, o matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da crisma, ou seja, celebramos o mistério da fé nos sacramentos. Isso já fazia parte da tradição religiosa dos judeus, mas na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele elevou o culto, Ele elevou o culto a uma dignidade extraordinária, a dignidade de Deus. Com o mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição, Cristo revelou o verdadeiro culto que a humanidade deve prestar. Esse culto divino, que é o culto que nós celebramos nos sacramentos, que nós celebramos, por exemplo, na Eucaristia, é a nossa fé sendo celebrada, a fé que nos redime, a fé que nos salva, a fé que nos liberta da escravidão do mal, da escravidão do pecado, a fé que nos fortalece para que no nosso dia a dia possamos viver a fé, possamos testemunhar a fé que professamos, a fé que celebramos no culto, a fé que nós somos chamados a testemunhar em nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso precisamos da celebração da fé. Por isso nós precisamos do culto espiritual, o culto divino que Jesus Cristo revelou para nós no mistério de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Como eu disse, isso já fazia parte da tradição religiosa dos judeus, do povo de Israel, como nós ouvimos na primeira leitura desta celebração, nesse trecho do primeiro livro dos Reis, por inspiração divina, Salomão, filho de Davi, construiu o templo de Jerusalém, lugar do culto, lugar da palavra, lugar do sacrifício. E Salomão suplica a Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, que de fato aquele lugar fosse um lugar da manifestação de Deus, para que o culto possa ser celebrado com dignidade. Como é importante o templo, como é importante a casa de Deus, casa de oração, casa da palavra, casa também do sacrifício. E por isso Salomão suplica ao Senhor, Senhor, que a oração do teu povo chegue até o teu coração, que a oração do teu povo seja ouvida, seja atendida nesta casa. E por isso no Salmo responsorial, nós cantamos: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável é vossa casa. A casa, templo de Deus, santuário de Deus, igreja de Deus, corpo místico de Cristo. Esta casa, lugar privilegiado para nós celebrarmos a fé, para que através desta celebração do mistério da fé, possamos ser agraciados por Deus, possamos ser fortalecidos com a graça redentora de Jesus, de modo que no dia a dia possamos testemunhar, vivenciar a fé por uma vida de santidade, por uma vida virtuosa. A casa de Deus é amável. Nós todos, discípulos e discípulas de Jesus, devemos amar a casa de Deus,
devemos amar a Igreja de Deus, devemos amar nossa participação concreta, efetiva, no culto de Deus, na celebração do mistério da fé, para que sejamos continuamente agraciados por Deus. No Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar que a fé que nós celebramos, por exemplo, no mistério da Eucaristia, essa fé, ela precisa também ser testemunhada. Não basta participar do culto eucarístico. Sem dúvida alguma que nós todos, cristãos católicos, necessitamos da celebração da fé, necessitamos da celebração do mistério pascal de Cristo, necessitamos da comunhão com o mistério pascal de Cristo, porque é graça de salvação que se renova em nossas vidas. Mas, a partir do culto, a partir da celebração da fé, é importante que a nossa vida no dia a dia também testemunhe esta fé que nós celebramos. Não podemos viver como alguns fariseus, alguns mestres da lei, conforme Jesus muito bem alerta. Por quê? Porque, infelizmente, este povo honrava a Deus com os lábios, mas tinha o seu coração longe de Deus. Ou seja, no seu dia a dia, vivia tradições que eles julgavam ser tradições religiosas, ser tradições divinas, quando na realidade eram tradições humanas que eles seguiam à risca, mas tradições que, ao invés de promover a liberdade humana, a liberdade dos filhos e filhas de Deus, essas tradições, infelizmente, tornavam essas pessoas escravas destas próprias tradições, não permitindo muitas vezes viver, por exemplo, o mandamento do amor, não permitindo muitas vezes viver a reta justiça, viver a misericórdia. Portanto, tradições humanas que Jesus critica, justamente porque alguns fariseus, alguns mestres da lei, cultuavam essas tradições como se fossem divinas, mas na realidade eram humanas. E por isso, esse povo honrava a Deus com os lábios, mas tinha o seu coração longe de Deus. E eu peço a Deus que isso seja afastado de todos nós, que não sejamos cristãos hipócritas, mas que de fato sejamos cristãos autênticos. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossos pecados, que Deus venha em socorro a todos nós, de modo que o nosso culto seja celebrado também na nossa vida, de modo que também a nossa vida, um testemunho autêntico de fé, seja uma celebração do mistério de Cristo, do mistério do amor de Deus, do mistério da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.